Se for para chegar em algum lugar sem Jesus, é melhor você nem ir. Muitas pessoas galgaram vidas de sucesso, chegaram à fama, à riqueza, mas chegaram lá sem Jesus Cristo. Fizeram muitas coisas boas, fizeram músicas, né? Por exemplo, Fred Mercury. Como acabou a vida daquele homem? Fez um sucesso, alegrou o coração de muita gente. Depois pegou o HIV, ficou solitário em seu castelo, né? E será que vale a pena isso? Não é melhor você chegar em algum lugar com Jesus? Você vê como o diabo transforma um dom, né, que abençoa as pessoas, porque se você disser que uma música não abençoa as pessoas, você está louco. Quantas pessoas ganham significado na vida através de uma música? Isso eu estou falando de pessoas do lado de lá da fé, pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Elas não conseguem ainda se inclinar para as coisas do Espírito. Elas não conseguem ainda gostar das coisas, dos louvores, como o cristão gosta. Elas estão do outro lado. E Jesus mesmo disse que se de uma das suas ovelhas se perder, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Às vezes a gente pensa que isso é só pessoas da igreja que saíram da igreja. Não, tudo que tem na terra aqui pertence a Ele. Somos todos ovelhas destinados a encontrar com Cristo, né? Predestinados para uma época, não é predestinação de quem vai ser salvo ou quem vai morrer, não. Nós fomos predestinados para uma época em que o Evangelho está sendo manifesto aos corações dos homens, que em outra época, você já se perguntou isso? E que em outra época não teve isso. Época de Inquisição, época em que a palavra de Deus era mantida somente para um grupo. Olha quantas atrocidades haviam por meio da religião naquela época. E hoje no Brasil nós temos o Evangelho de Cristo sendo pregado, né? Em meio a muita mentira, muito falso evangelho, mas hoje em dia as pessoas têm a capacidade de compreender o que é um verdadeiro e o que é falso evangelho, o falso evangelho. Tem muita gente ainda seguindo, né? São pessoas de pequena fé, os pequeninos que Jesus disse, ai daqueles que fizeram um desses pequeninos tropeçarem. São esses pequeninos que estão se salvando e sendo a causa da condenação de grandes pregadores aí que você vê pela televisão. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônio, não fizemos isso? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais iniquidade. Da sonda de Deus ninguém foge, porque Ele sonda dentro do seu coração. Ele vê os nossos propósitos, e é isso que importa. Com qual propósito você fez aquilo? Com qual propósito você fez isso? Às vezes sai errado a sua vida, mas Deus olha lá dentro e vê que o propósito era bom. É isso que Ele vê. Ele não queria cometer o erro. Ele foi por um caminho, mas a falta de conhecimento, a falta de mansidão, a falta de oração foi que levou ele a essa queda. Deus conhece o propósito do coração. Então, não vale a pena você chegar a lugar algum se você não leva Jesus no seu coração. Se você, como diz a palavra, não colocarei coisas mais diante dos meus olhos, e lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem um monte de gente que já conheceu a Jesus, e quando vê esses forróis, essas farras, essas festas, elas ficam como o povo do Egito, que ficou desejando as cebolas, o povo de Israel que saiu do Egito, e no deserto eles ficaram desejando as cebolas do Egito. Eles queriam aquela cebola, não importava o cativeiro que eles viveram 400 anos. Então, Deus se desagrada disso. Você está querendo retroceder, você se apaixona, olha como é que é bonito as pessoas lá, agora é forró universitário, agora é tudo bonito, parece que o diabo fez a sua mesa. E você está querendo lá, porque lá tem sexo, lá tem prazer, lá tem bebida, lá tem todas as coisas que a sua carne ainda tenta te conquistar, né? O coração do homem é muito desesperadamente corrupto. Mas qual é mais importante?
Será que a paz que Jesus nos dá é inferior a esses desejos? Se você achar que é inferior, é porque você não encontrou ainda essa verdadeira paz. É que você ainda não teve um encontro com Jesus. Ninguém fica em casa, ai meu Deus do céu, podia estar naquela festa. Não existe isso, só se você está iniciando na fé. Uma vez que Jesus te liberta, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Os propósitos do seu coração, ainda que venham esses desejos, você consegue dizer não, porque você é um novo ser, uma nova criatura. Zaqueu teve que dizer não ao egoísmo e disse sim ao amor ao próximo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Senão, que evangelho é esse que nós estamos pregando de fachada? Né? Agora, você tem que se cuidar. Por quê? Porque você ainda continua sendo humano, com desejos humanos, passível a quedas. E isso acontece exatamente quando a gente começa a deixar a igreja, de ir para a igreja, quando a gente começa a deixar de ler a Bíblia, quando a gente começa a deixar de orar sinceramente, não aquela oração água com açúcar, feijão com arroz, né? Aquela oração que é igualzinho as pessoas fazem quando vê a igreja, faz o sinal da cruz e seguem em paz com a sua vida de pecado. Mas só para ter uma religião, é a mesma coisa que o cristão faz. Passa o dia todo em pecado, aí chega de noite, ele com medo de ir para o inferno, com medo de morrer dormindo, de repente cai um avião aqui dentro de casa. É isso mesmo. O que você sente, eu também sinto. É o medo de morrer, é o pavor, é a expectação de fogo ardente que diz a Bíblia. Com medo, porque a Bíblia diz que na lei de Moisés, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era varrida desse planeta sem misericórdia. De quanto maior o castigo daquele que calcou os pés do Filho de Deus. Então tem que ter esse pensamento, que para a gente a punição vai ser maior. Se na lei a pessoa morria, você imagina na graça, onde Deus enviou seu Filho ao mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode não entender o que significa esse amor. Você pode, mas a palavra tem que ser pregada, porque ela tem o poder de dar crescimento ao seu coração. Então, não importa nessa vida, aonde você estiver, você tem que estar com Cristo. Senão você já levou prejuízo. Ah, mas eu estou fazendo isso, estou bombando no YouTube, tenho mais de não sei quantos seguidores. Diante de Deus isso aí é lixo. Até você sabe que isso é lixo, que não tem, cara, não serve para nada. Pessoas alcançaram mais poder do que você na vida e chegaram ali sem Jesus. Tem um monte de youtuber aí que vai para o inferno. E tem um monte de... tem gente em emissora de televisão evangélica, tipo na Rede Record, Pochá, por exemplo, fazendo comédia com o nome de Deus, com o nome de Jesus, e tem um monte de crente rindo. É o nome do Filho, o nome de Jesus é o Filho único, que Deus, diz Isaías, agradou moê-lo por você, por mim. É desse que você está rindo, é desse que morreu numa cruz. Então a Bíblia ela assegura que nos últimos tempos os homens seriam assim, amantes de si mesmo, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, irreconciliáveis. A palavra de Deus é para você, cristão. Você vai continuar rindo dessas bobeiras? Você vai continuar rindo dessa situação? Ou você vai entender que aquilo ali é uma ofensa a Deus? Deus, ele não deixa passar sem castigo aquele que toma o seu nome em vão. E principalmente se você conhecer as Escrituras. É para você mesmo essa mensagem. Então, um forte abraço a todos. Fique com Deus. Juízo. Crescei na graça e no conhecimento. Não tem nada mais importante na sua vida do que buscar as coisas espirituais. Essas são as mais importantes. Não tem nada mais importante na sua vida do que isso. Mas você acha que alguma coisa é importante. Se você acha, faça como Paulo. Considere tudo como esterco. Considerei tudo como esterco. Todos que somos perfeitos, pensemos desse mesmo jeito. Mas se você entende de outro modo, Deus, Ele te esclarecerá. Quando você estiver maduro, você vai entender isso. Fui.